passado e continua o presente, não terminou ainda. Para isso, geralmente a gente usa o for. O for a gente vai estudar no semestre 4 e 5. For e since, desde tanto e por tantos anos. Duration from past until now. Tá? No presente perfeito, a gente pode responder a pergunta how long, há quanto tempo. Isso é matéria do semestre 4 e 5. Tá? No momento, semestre 3, a gente começa perguntando se você já teve essa experiência. Tá? Você já teve essa experiência? Lá no semestre 4, a gente vai perguntar quanto tempo você tem tido essa experiência. Então, a gente vai trabalhar o for e vai trabalhar o since. Vocês vão já ver, tá? Unfinished actions, duration from past until now. No semestre 4, também a gente estuda o just. Recent completed actions. Coisas que acabaram de acontecer. Tá fresquinho ainda. I have just finished my project. Yes? I have just seen a film. I have just drunk water. I have just started the class. Acabou de acontecer, tá? Semestre 4 também. Yes. No caso do jarro lá quebrado, você podia dizer, the vase has just broken. The vase has just broken. Acabou de acontecer. Alright? E essa que a gente já comentou sobre o braço quebrado, a carteira perdida. Finished action, like past event with present result. Uma coisa que aconteceu, mas eu estou vendo o efeito aqui no presente. She has lost her wallet. She can't find it. She has broken her arm. Her computer has broken. Alright? São os usos mais comuns do present perfect para nós. Só tem uma coisa que não foi colocada aqui, que a gente costuma acrescentar, tá? Mas é quando a gente quer dar uma notícia. Quando a gente quer dar uma notícia, a gente usa o present perfect. Se bem que, dependendo da notícia, você pode classificar a notícia como uma conquista. Ai, acabei de achar um emprego. I have found a job. Sabe, acabei de conseguir um emprego. Acabei de entrar na universidade. Sabe, eu entrei na universidade. Estou vendo aqui o resultado do SISU. Yes, I have entered university. Então, quando você vai dar uma notícia, é muito comum que essa notícia venha no present perfect. Isso pode ser considerado como accomplishment, mas a gente poderia até acrescentar aqui, to give news, para dar notícias. Alright? So, this is the first part. A gente vai ver um videozinho para ajudar agora. Então, structure of the present perfect. Affirmative. I have done my homework. I have done my homework. Fiz, tá feita aqui, professora. Aqui, minha tarefinha, ó. Tá feita, já fiz. I have done my homework. I haven't done my homework. Have you done your homework? If I ask with have, I answer with have. Yes, I have. No, I haven't. Yes. Yeah, natureza. Teacher, a senhora pode repetir só o accomplishment do gráficozinho acima? Accomplishments. É, exato, por favor. A pronúncia ou o que significa? A explicação. Ok, accomplishments. Accomplishments são conquistas, certo? Coisas que nós já conquistamos. Coisas que nós já fizemos e fazem parte da nossa lista da nossa bucket list. A bucket list não é para o futuro, né? As coisas que a gente quer fazer, as coisas que a gente já conquistou, que a gente já fez, a gente chama de accomplishments. Coisas na vida que eram, sabe, nossos desejos de vida, nossas conquistas, nossas melhores conquistas, a gente chama de accomplishments. Então, por exemplo, quem já se formou? Yes, I have finished my course, I have graduated, I have studied at UFC, I have lived abroad, já morei no estrangeiro. Yes, I have had children, eu já tive filhos, I have had children. As conquistas que você acredita que são importantes. Yes? E eu estava lembrando dos elogios, né? Que é parecida a palavra. Sim. Yes. Porque quando eu accomplish, eu estou
te dando um parabéns pela sua conquista, pelo que você conseguiu de bom. Oh, congratulations. Yes. Oh, nice. Perfect. Great work. É um accomplishment. Mas para eu te dar esse elogio, você teve que conquistar algo, que é o caso, um accomplishment, uma conquista. Então, a palavra accomplishment, né, o compliment, pode ser quando eu estou te elogiando, e eu te elogio porque você fez algo de notável, de notório, de legal. Você conquistou algo. All right, very good, very good. Yes. Thank you, teacher. Thank you. All right. Now, estrutura have or has plus the past participle. I have done my homework. I haven't done my homework. Have you done your homework? Yes, I have. No, I haven't. All right? Quando é que eu uso? Eu vou usar. Eu puxei esses mind maps aqui da internet porque tem gente, ai Jesus, que gosta muito de trabalhar com eles, tá? Chega. Actions that still continue, recently finished actions, experiences, actions which happened at an unspecific time in the past. Tá? Por enquanto, semestre 3, a gente vai ficar com experiences. Né? A gente vai focar nas experiences. Alright? Now, alguns advérbios que indicam que nós temos present perfect. Just, semestre 4. So far, semestre 4. Ever, semestre 3, semestre 4, semestre 5, semestre 6, semestre 7. Never, semester 3, 4, 5, 6, and 7. Already, 3, 4, 5, 6, and 7. Yet, 3, 4, 5, 6, and 7. Ever, never, already, and yet, a gente vai usar sempre, tá? O just, o so far, eles acontecem lá no semesters 4. Prepositions since and for, prepositions since and for, semester 4. Since, from a starting point, for a period of time. All right? Lembrando que quando a gente cita algum período de tempo com present perfect, nunca é para saber quando. É para saber por quanto tempo. Porque o foco no present perfect é sempre na experiência. Não no detalhe como quando, com quem. Não. Há quanto tempo? Alright? Quando existe citação de tempo. Past participle. Regular verbs. We form the past participle of regular verbs by adding ed to the verb. Wash, washed. Clean, cleaned. Study, studied. Oh, d. Yes. We form the past participle of irregular verbs differently. See an irregular verb list. Do, did, done, know, knew, known, eat, ate, eaten. E a gente viu um videozinho, uma musiquinha, e vão aparecer mais no Google Classroom. Alright? So, no primeiro... eu coloquei aqui, para quem gosta de mapas mentais, o significado de yet, uncompleted action, negatives and questions. A gente usa em negativas e em perguntas. Since, para falar desde quando. Desde o ano passado, desde 1998, desde julho. Never significa que a experiência nunca rolou. Yes? Ever vai significar várias coisas. A gente pode já ver, tá? Pode ser ever, alguma vez na vida, tá? Just, acabou de, e already, já. Já no sentido de antes do que a gente imaginava. Yes? E aqui tem uns exemplozinhos. Esse gráfico vai ser mais útil para vocês, talvez lá para o semestre 4 ou 5, mas eu já coloquei aqui para vocês darem uma olhada. E é possível que vocês já encontrem alguma coisa de present perfect nessas estruturas. I've done it. Eu fiz. Eu fiz e está aqui, ó. Estou mostrando. I have done it. I have already done it. I've just done it. I've never done it. I've done it since 1986. I haven't done it yet. Have you ever done it? All right.
Eu entendi. I haven't done it yet. Esse aqui era para cobrir aqui, foi que eu desformatei. Quando terminar a aula, eu formato isso aqui de novo. Esse aqui é para cobrir esse, porque não é I haven't done it yet. Esse aqui é para cobrir aqui. É porque tem coisa que a gente puxa da internet que tem erro, aí eu cubro. Eu mesma faço a correção. Só que na hora de você mexer, e eu mexi nesse arquivo agora de manhã, bem cedinho, 6 horas da manhã, para juntar 2 arquivos em um só, e aqui eu devo ter feito a meleca, mas eu já ajeito bem direitinho e substituo o que está lá no Google Classroom por esse corrigido, tá? É I haven't done it yet, não é I haven't. Aqui está errado. All right. So, mind maps. Eu pego muita coisa da internet e às vezes eu monto em cima. Aí, às vezes, acontece a desformatação no Word, mas aí, quando eu transformo em PDF, não dá para mexer no PDF. Eu volto para o Word, lá onde está no Word, e ele está até aqui. Eu já ajeito bem direitinho para... Tá aqui, ó. Foi que quando eu mexi, ele... Beleza. Já vou salvar aqui para ficar ok para vocês. All right. Bora para frente. Enfim. No semestre 3, in semester 3, what happens? We use the present perfect to introduce a conversation about our life experiences. Then we use the simple past to give more details of the experience. Isso aqui é o nosso foco por enquanto. We use the present perfect to introduce a conversation about life experiences. Then we use the simple past to give further details of the experience. We also use the present perfect to connect the past and present. That is, when an action in the past still influences or affects the present. Então, o que é que a nossa primeira lição vai nos apresentar? Essas duas perguntinhas. Have you read? Have plus the past participle. Read, read, read. And for films, have you seen? See, saw, seen. Have you read? I'm talking about your life. The past until the present. Have you read? Have you seen? Em qualquer momento da sua vida, do passado até hoje, essa experiência é parte da sua vida? Present perfect. So, have you read Harry Potter? No, I haven't. Então, vamos conversar sobre outra coisa. Mas se eu perguntar, have you read Harry Potter? E você disser, yes, I have. Aí, amiga, a gente pode conversar sobre um monte de coisas. Eu tenho várias perguntas que eu posso lhe fazer. Mas se eu vou fazer detalhes, se eu quero detalhes dessa experiência, então, simple past. When did you read it? Did you like it? Why? Why not? What was it like? Aquele verbo to be like, do semestre 2. What was it like? Was it good? Was it interesting? Was it difficult? Simple present, opinião. Do you recommend it? Why? Why not? Eu poderia até botar coisas do futuro também. Are you going to read it again? Do you intend to read it again? Então, se você tem a experiência, a gente pode conversar sobre essa experiência usando todos os outros tempos verbais. Mas para começar a experiência, eles começam no present perfect. Eu vou dar minha opinião bem sincera. É uma besteira para azucrinar a vida da gente. Por que não começa a falar dessa experiência logo no passado, que nem a gente em português? Mas para eles, eles fazem isso naturalmente. E é tão natural, gente, que quando os estrangeiros conversam com brasileiros que não estão acostumados a usar o presente perfeito, no início da conversa, eles ficam um pouco assim, sem entender. A gente tinha várias professoras visitantes na UFC, antes da pandemia, né? Sempre tinha estrangeiros lá pela universidade, eles iam muito na Casa de Cultura. Aí eles iam visitar as salas. Aí quando eles visitavam as salas, as pessoas começavam a fazer pergunta, né? E foi muito interessante, porque a gente teve uma época que a gente estava vendo o present perfect, exatamente.
E eu dizia para os meninos fazerem perguntas, né? Sobre o que ela já tinha feito, o que ela não tinha feito, o que é que ela gostava e tal. Aí os meninos perguntavam, Did you dance for her? Aí a primeira reação dela era assim, com o rosto. Sorry? Yeah, did you dance for her, for her? Aí as pessoas achavam que ela não estava entendendo, era for her, mas ela não estava entendendo a pergunta com did. Porque para um nativo, se eu pergunto, did you dance for her? Você não pergunta do nada. Você pergunta com um momento, uma expressão, uma finished time expression. Did you dance for her last weekend? Mas se eu nem conheço a pessoa, como é que eu pergunto se ela dançou forró no fim de semana? Primeiro eu tenho que perguntar se ela já teve a experiência de dançar forró, não é? Então, o que é que o nativo espera se você está querendo saber da experiência dele? E os gringos vão para a sala, os alunos querem saber da experiência deles aqui, né, em Fortaleza e tal, tal. Então, como é que seria a pergunta? Have you danced forró? Para reforçar, você já dançou forró? Have you already danced forró? É. Aí eu dizia, present perfect. Have you danced forró? Ela, oh, yes, I have. Não sei o que. Aí foi muito legal, porque eles fizeram várias perguntas no past simple e ela sempre ficava assim. Aí ao final, eu pedi para ela responder o que é que ela imaginava quando a gente perguntava com did. Aí ela diz assim, mas a gente não começa perguntando com did, a gente começa perguntando no present perfect. E ela era americana, inclusive, essa menina. Então, para vocês verem que, para eles, uma conversa sobre experiências, quando é sobre experiência, espera-se que você comece no present perfect. Have you? Eu posso usar o ever para reforçar. Have you ever? Alguma vez na vida? Have you ever? Tá? E a gente vai já ver como responde. Eles perguntaram se ela já tinha tomado caipirinha, se ela já tinha dançado forró, comido baião de dois, todas essas perguntas assim. Aí foi bom, porque da terceira pergunta para frente, eles começaram, have you eaten baião de dois? Have you been to Beira-Mar? Have you blá, blá, blá? Have you blá, blá, blá? E aí eles, professor, é verdade esse negócio. Eu digo, na verdade, para a gente, o difícil não é aprender a fórmula, é aceitar que é assim. Porque como a gente não tem isso na nossa língua, a gente fica meio sem querer, sobretudo para quem é muito lógico, as pessoas que precisam ver uma lógica, só que a lógica agora tem que partir dos olhos deles, do pensamento deles, não do nosso. Para o nosso seria diferente. E eles devem ter muita dificuldade para conversar conosco, porque eles vão começar conosco e começam assim, você tem tomado caipirinha? Aí a gente vai pensar, pô, essa pessoa pensa que eu sou o quê? Um bebum? Eu tenho tomado caipirinha? Porque a gente não pergunta. Ou então, se você está com o braço quebrado, você tem quebrado o seu braço? E mas, às vezes... Teacher, sorry. É engraçado porque no português de Portugal é assim, né? Tipo assim, por exemplo, eu vou dizer para a senhora, eu estou com saudades, né? O português de Portugal vai dizer, eu tenho sentido saudades tuas, né? Sim. Como se a gente traduzisse do inglês para cá, literalmente, né? Para lá, exatamente. E o português de Portugal, quando ele quer usar o gerúndio, ele usa o infinitivo. E se você observar, muitas coisas do inglês que são infinitivo, quando a gente traduz para o português, fica gerúndio. O português de Portugal, ele diz assim, eu estou a estudar agora. O que você está fazendo? Ele não diz o que você está fazendo. O que você está a fazer? Eu estou a estudar. E a gente não diz isso em português do Brasil. O que você está fazendo? Né? E aí, no inglês, quando a gente vai botar o gerúndio como sujeito, quando a gente traduz para o português, fica infinitivo. Já é totalmente o contrário. Mas, assim, são nuances das línguas, né? O português de Portugal tem uma lógica, a gente tem outra. Então, quando a gente está aqui, a gente pensa com a nossa lógica. O português de Portugal, o português pessoa, vai pensar na lógica dele. Se eu estiver lá com eles, tem um ditado que diz assim, em Roma, faça como os romanos. In Rome, do like the Romans. Né?
E aqui no Brasil, o ditado, aqui no Ceará, o ditado, eu não sei se vocês conhecem esse ditado, mas em terra de sapo, de cócoras como eles. Na verdade, o povo diz assim, de coca com eles. Em terra de sapo, de cócoras como eles. Ou seja, os sapos andam de cócoras, andam de quatro. A gente tem que fazer como eles. E quando eles vierem falar o nosso português, eles vão ter que falar como nós falamos. Eles vão ter que perguntar, você leu, você já leu, você foi. E quando a gente for falar inglês com eles, have you been, have you read, have you done, experience. E quando você quiser o detalhe da experiência, details, simple past. Se eu quiser falar de filmes, have you seen Harry Potter? Oh, yes, I have. Yes, I've seen it twice. Se eu quiser falar mais detalhes, perguntar detalhes, simple past. When did you see it? Where did you see it? Did you like it? Why? Why not? What was it like? Who did you see it with? Do you recommend it? So, talking about films and books is our focus in semester 3. Have a look. I have read a lot of books about cats. The last one I read was Dewey, the Library Cat. I read it in July 2021. I started to read the sequel, a continuação, Dewey's 9 Lives, but I haven't finished it yet. Yes. Eu até destrinchei isso aqui bem destrinchadinho para a gente olhar parte por parte. This is the book, Dewey, the Library Cat. This is the sequel, Dewey's 9 Lives. Yes, it's a true story about a cat that lived in a library. The cat belonged to the library in the United States. Yeah. When the cat died, it was cremated, and this is the tomb at the library. E aqui é a estátua dele que tem na entrada da biblioteca, a biblioteca comunitária. Library, biblioteca. All right? Now, look, if I get the sentence... eu botei aqui o link para o livro, a versão simplificada para crianças, porque o inglês é bem simplesinho, on YouTube. Dewey the Library Cat, children's version of the book on YouTube. So look, I have read a lot of books about cats. What am I saying here? I have read a lot of books about cats, life experience related to reading books. At some time here, from the past to the present, I have had this experience. What experience? I have read a lot of books about cats. The last one I read was Dewey, the Library Cat. I read it in July 2021. What is this? What am I writing here? Something in a finished past time. Finished action with a present impact or result. Yes, I read it in 2021. Yeah, so finished, simple finished. The last one I read was Dewey, the Library Cat. Finished action with no present impact, no present result. De tanto falar de impacto no presente, no present impact, simple past. The last one I read was Dewey, the Library Cat. I read it in July 2021. Totalmente terminado. Finished action with no present impact. Detail of the experience. Eu posso até acrescentar aqui. Detail of the experience. Lá no Word, quando eu fizer o upload dele para vocês, finished action with no present impact. What else can I say here? Sorry. Detail of the experience. Detail of my experience. E vamos botar o no aqui com vermelho, que é para poder chamar bem a atenção. Finished action with no present impact or result. All right? Detail of the experience. The last one I read was Dewey, the Library Cat. I read it in July 2021. Aí, caminhando para frente. Vocês não estão vendo não, né? Que eu mudei de tela, foi mal. Eu estava editando lá no... É porque antigamente eu podia fazer isso e vocês viam, mas aqui vocês
não estão vendo. Eu já editei o que eu vou substituir, tá, galera? Esse aqui eu vou substituir pelo que eu editei agora. Continuando. I haven't read the sequel, Dewey's Nine Lives, yet. O que eu estou falando esse aqui? I haven't read. Life experience related to reading books. Algo que ainda não aconteceu. Coisas que ainda não aconteceram, mas que pretendo que aconteçam, tá? Eu faço no present perfect. Yet é uma palavra que diz que eu pretendo ainda ter essa experiência. I haven't read the sequel. É uma experiência que ainda não aconteceu, ainda não tive essa experiência de ler a continuação, mas vou ler. Se bem que eu já terminei, viu, gente? É porque, como essa aula aqui estava montada do semestre do ano passado, eu deixei, depois eu tenho que achar outro livro, para ser verdade, mas eu já terminei, é bonzinho que só também. O primeiro livro é a história da bibliotecária que encontrou o gatinho, levou para a biblioteca e ele passou a ser o gato da biblioteca e ele acolhia todo mundo que chegava lá. E as pessoas passaram a frequentar muito a biblioteca por causa do gato. E esse aqui são histórias de pessoas que tiveram suas vidas impactadas com a convivência com o gato. É muito interessante. São 9 histórias de pessoas sobre o gato. Ele é super famoso, tem muito vídeo dele na internet. Quando ele estava vivo, ele já faleceu. E agora dizem que vai sair um filme sobre ele. Então, vamos ver. Alright? So, 3 partes falando de coisas da minha experiência. Algumas sem focar no tempo, focando na experiência. Outras focando nos detalhes e no tempo. Então, olha só. I have read a lot of books about cats. The last one I read was Dewey, the Library Cat. I read it in 2021. I haven't read the sequel, Dewey's Nine Lives, yet. Na vida real, as conversas acontecem assim. A gente pergunta uma coisa no present perfect, responde no past simple, volta a falar numa coisa no present perfect, diz alguma coisa no simple present, porque na vida real, a gente não bota as conversas só num tempo verbal. A gente faz isso na sala de aula porque a gente precisa ensinar aquele tempo verbal, mas na vida real não acontece assim. Na vida real, eu pergunto no present perfect, a pessoa nem sempre vai dizer yes, I have, no, I haven't. O mais normal, o mais comum é eu perguntar no present perfect, você já responder no simple past. Eu digo assim, Have you read Matilda? Oh, teacher, I read Matilda last week. Can you believe it? Eu perguntei no present perfect e você já disse que leu semana passada. Ou seja, esse intercâmbio é perfeitamente natural. Ou você pode até responder no futuro. Eu digo assim, Have you read Matilda? Teacher, I'm going to read it next week. A vida real, a gente não diz, yes, I have. Aí a outra pessoa, how was it? Where did you read it? When did you... Não, isso a gente faz na sala que é para poder você aprender as estruturas. Vai haver momentos em que você vai precisar usar todas essas perguntas, mas nem sempre. Na conversa normal, do dia a dia, você vai pular de um tempo verbal para o outro, e você vai ver isso nos filmes, nas séries. Mas, para você aprender, você tem que ter uma estrutura. E o seu cérebro não iria fixar as estruturas se a gente misturasse todos os tempos verbais de uma vez só. O seu cérebro, para aprender, ele precisa dessa estruturazinha que a gente está fazendo. Você tendo a estrutura, você desmonta para conversar de modo mais tranquilo no chat, na internet, para assistir a série. Mas se seu cérebro não tem a estrutura, você fica todo baldeado. Alright? Então, vamos assistir o videozinho que eu falei para vocês. São 3 videozinhos pequenininhos, tá? Que vocês vão ver um pouquinho de Present Perfect, Understanding the Present Perfect, tá? A gente vai começar com esse aqui. A gente vai vê-lo, são vídeos pequenos de 1 minuto. A gente vai ver esse Present Perfect. What is the Present Perfect? Depois a gente vai ver Understanding the Present Perfect e The Past Affecting the Present. Alright? Aí, quando terminar, a gente vai assistir esse de novo, porque esses 2 ajudam a melhor entender esse. E esse introduz os 2. Então, a gente vai começar com esse. Let's go. Just a second.
What is the present perfect? The present perfect is unfinished time. What is unfinished time? Unfinished time is an unbroken connection between the past and the present. Just a second. A good way to understand it is to compare unfinished time Bora with começar de novo. the present perfect is unfinished time. What is unfinished time? Unfinished time is an unbroken connection between the past and the present. A good way to understand it is to compare unfinished time with finished time. With finished time, we use the past simple. Vamos ver o que se pode fazer. Eu tô no meu máximo aqui, eu acho que é porque o vídeo do YouTube ele é bem baixinho. Deixa eu ver se ele melhora eu botando as caixinhas em cima aqui do microfone. The present perfect. The present perfect is unfinished. Melhorou? Não, pode deixar assim mesmo. Não tem outro jeito? Eu Lá acho na- melhor. Aqui tá de boa. Tá baixo, mas dá para escutar, professor. Lá na sala a gente tem como botar a caixona autona, né? Bora nós. Perfect. The present perfect is unfinished time. What is unfinished time? Unfinished time is an unbroken connection between the past and the present. A good way to understand it is to compare unfinished time with finished time. With finished time, we use the past simple. I went to Paris last year. Last year is finished time. Oh, I really miss Paris. But look at this sentence. I have been to Paris twice. Here the context is unfinished time. What is the unfinished time? Here you're talking about experiences in your life. Your life is unfinished time, so we use the present perfect. When you are dead and you are spoken about at your funeral, they will say, "He loved France, he visited Paris many times." Finish time, game over. Unfinished time can be clearly seen in this present perfect sentence. I have lived in Paris for 5 years. You moved to Paris 5 years ago and you still live there now. This is Eu acho que eu achei unfinished uma time. solução, gente, perdão. Eu vou tentar com essa caixona aqui. Vamos ver se vocês vão ouvir. Se vocês estiverem ouvindo, vocês podem ligar o microfone e dizer que estão ouvindo? Eu vou botar do início. Eu estava pensando aqui como resolver o problema. Peraí. Deixa eu botar do início. Sorry. The present perfect. The present perfect is unfinished time. What is unfinished time? Dá para ouvir? Aumentou um pouco mais, eu acho. Tá ótimo o som. Melhorou, sim. Pois então, vamos trabalhar com a caixona agora. Deixa eu tirar as caixinhas daqui. É que eu estava com medo de ligar uma caixa grande no YouTube e perder a configuração, porque como mudaram algumas coisas, eu não sei até que ponto mudou, né? Vamos tentar de novo. Vou botar bem autona. Let's go. What is the present perfect? The present perfect is unfinished time. What is unfinished time? Unfinished time is an unbroken connection between the past and the present. A good way to understand it is to compare unfinished time with finished time. With finished time, we use the past simple. I went to Paris last year. Last year is finished time. Oh, I really miss Paris. But look at this sentence. I have been to Paris twice. Here the context is unfinished time. What is the unfinished time? Here you're talking about experiences in your life. Your life is unfinished time, so we use the present perfect. When you are dead and you are spoken about at your funeral, they will say, "He loved France, he visited Paris many times." Finish time, game over. Unfinished time can be clearly seen in this present perfect sentence. I have lived in Paris for 5 years. You moved to Paris 5 years ago and you still live there now. This is unfinished time. Compare it with finished time. I lived in Paris for 5 years before moving back home to Moscow.
You lived in Paris for 5 years, but you don't live there now. So when you find yourself asking, what is the present perfect? Remember that the present perfect is unfinished time. Moo. Brown cow English. What is the present? What is the present perfect? The present perfect is unfinished time. It is the past affecting the present. Yes? If I want to talk about something that is game over, completely finished, I use the simple past. But if I want to relate past and present, present perfect. This one is working. I'm going to leave it here. All right. So let's go and watch the second little video. Yes. Which is going to show us about unfinished time. What is unfinished time? So we can understand it better. Look. Maridu, can you help me? The present perfect is unfinished time. Unfinished time is a connection between the past and the present. I have visited Egypt twice. What is the connection between the past and the present? All past experiences in your life exist with you today, in the present. I have lived in Rome for 3 years. What is the connection between the past and the present here? You moved to Rome 3 years ago in the past, and you still live there now, in the present. I have lost my phone. What is the connection between the past and the present here? You lost your phone in the past, so now in the present, you don't have it. The present perfect, unfinished time. And unfinished time is a connection between the past and the present. Brown. Now, a connection between the past and the present. Lembra como a gente começou a aula? A gente começou falando que um tempo simples só faz menção a um único momento na linha da vida, na linha do tempo. Um tempo perfeito faz uma conexão entre 2 momentos. Então, aqui eu tenho past influencing the present. You are here, this is your past. Quando você faz isso aqui, quando ao falar você quer conectar past and present, nesse momento agora do present perfect, tem que ser um tempo perfeito, porque você está fazendo essa ponte. Um tempo perfeito faz uma ponte, uma ligação entre algo do passado chegando até meu presente. The past influencing the present. All right? Look. Here, you lost your phone in the past, so now in the present, you don't have it. The present perfect is unfinished time, and unfinished time is a connection between the past to introduce experiences. This is the first moment we're talking about, introducing experiences. Yeah? E o último, que ele vai falar o que é um unbroken time scale. Tá? O que significa essa ligação, essa conexão, né, entre o passado e o presente numa ação. Para ficar um pouquinho mais simples. Have a look. The present perfect is unfinished time, and unfinished time is a connection between the past and the present. This connection involves 2 aspects. Firstly, unbroken time scale. I have been alive for 100 years. I have lived in my current flat for 6 months. I have worn this hat all day. All of these sentences started in the past and are still current now in the present. Secondly,
The past influencing the present. I have eaten too much food today. You feel full now in the present because you ate too much in the past. I have spilt tea on my computer. You spilt tea on your computer in the recent past, with the result in the present being your computer is now wet. I have been to the Caribbean. This is a past experience you had in your life, which exists with you today in the present. Finally, all present perfect sentences exist in unbroken timescales. So if you are talking about the past influencing the present, then it always exists in an unbroken timescale. I have eaten too much food today. The past influencing the present. You feel full now in the present because you ate too much in the past. Unbroken timescale today. I have spilt tea on my computer. The past influencing the present. You spilt tea on your computer in the recent past, with the result in the present being your computer is now wet. Unbroken timescale from the time you spilt the tea to the present. I have been to the Caribbean. The past influencing the present. You are the person you are today because of your past experiences. Unbroken timescale, your life. Brown Cow English. Book a lesson with us today. So, in this little video, we are seeing how a native person speaks or says a couple of things in English when they want to show that something in the past influenced the present. Yes? So, I have eaten a lot today. I have spilled tea on my computer. I have lived in Fortaleza for 10 years. I have been to the Caribbean. Yes? I am talking about my experiences, and I am saying, I want to say that this thing in the past is part of our conversation now. Present perfect. All right? Diferente do past simple. Past simple, ó, finished. No relation. Nothing related to the present. All right? Uma das coisas que a gente usa no present perfect para falar de experiência é o verbo. Assim, detalhe. Quando nós nos encontrarmos pessoalmente, nós vamos trabalhar esse tipo de conversation. Ó. Have you read Forrest Gump? Se a outra pessoa disser no, I haven't, parte para outra coisa. Mas se a pessoa disser, oh, yes, I have, you have more questions. When did you read it? Did you like it? What was it like? Do you recommend it? Why or why not? Yes. Have you seen Forrest Gump? Porque Forrest Gump é tanto livro como filme, né? Have you seen Forrest Gump? Oh, yes, I have. I've seen it twice. I have seen it twice, 2 times. I've seen it twice. When did you see it? Did you like it? Where did you see it? Do you recommend it? So I have put a lot of books that are also films, or films that are books, like Harry Potter, Forrest Gump, The Lord of the Rings, The Exorcist, American God, The Handmaid's Tale, The House of Spirits, The Kite Runner, The Secret Life of Bees, Pride and Prejudice, Little Women, The Maze Runner, The Hunger Games, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, Coraline, The Fault in Our Stars, and we can talk about others. Yeah. If you say, yes, I have, you can ask details in the past simple, simple present. If you say no, game over. Yeah. So the first moment, the first topic in our book related to the present perfect is to talk about your experience with books. All right. Have you read? Have you seen? This is the first situation of the present perfect in our book. All right. The second situation of the present perfect in our book is related to places you have been to. Yes. The second situation is places you have been to. And why do I use been and not gone? All right. Been I use when you went to the place and returned.
Ó, she has been to Paris. Quando eu digo she has been to Paris, a gente entende que a pessoa foi para Paris e voltou. Não está mais lá em Paris. She has been to Paris. Now she's back in her hometown. Gone, she's gone to Paris. Ela foi para Paris e continua lá. She has gone to Paris. Teacher, e se eu falar com ela pela internet, ela está lá em Paris, eu vou dizer o quê? Gone or been? Nenhum dos dois. Vai usar o simple present. She is in Paris. Se você estiver falando com a pessoa ao telefone, ela está lá em Paris, yes? Eu vou dizer o quê? You have been, you have gone. No, you are in Paris. Are you in Paris now? I am in Paris. Simple present. Por isso que é tão importante a gente saber não só a forma de usar, mas como usar. Diga, Gabriela. Nessa segunda, ela foi para Paris e está lá, ou ela foi para Paris alguma vez? Ela foi para Paris e está lá. Ela foi alguma vez na vida e voltou? She has been to Paris. Ela foi e voltou. Quando, não importa. Present perfect, o foco é na experiência. She has been to Paris. All right? So, been, return. Been, vai e volta. Gone, one way. All right? So, been, go and come back. Gone, go and don't return. Yes? And the verbs are go, went, gone, be, was, were, been. All right, class? Very, very important. Então, quando a gente quer saber se você já visitou algum lugar, eu pergunto com been to. Have you been to? Have you been to Guaramiranga? Yes, I have. No, I haven't. Se você disser yes, I have, eu posso perguntar um monte de coisa no past simple. Where did you go? Who did you go with? Where did you stay? Did you like it? Lá no semestre 2 tem uma lição que a gente aprende 10 perguntinhas. When did you go? Where did you go? What was it like? What was the weather like? Did you have any problems? What did you wear? Aquelas perguntinhas a gente vai reproduzir para sempre, quando a gente quiser detalhes. When we talk about details. Have you been to? Have you been to? All right, so you don't say I have gone to. I have been to. He has been to. Agora, gente, gone também tem o sentido de morrer, tá? E aí o contexto que vai lhe dizer. Então, se você disser, por exemplo, uma pessoa está hospitalizada, aí alguém chega e diz assim, ó, Maria has gone. Ou seja, faleceu. One way. É uma maneira de eufemizar, tá? All right? So look here. We often use been to instead of gone to when we refer to completed visits to a place. Have you ever been to Brazil? Not have you ever gone to Brazil. If the visit is not complete, use gone. Pete has just gone to the shop. Ele foi e ainda não voltou. He will be back in about 10 minutes. Pete has just been to the shop. He bought some beers. Would you like one? Então, olha só, beers como countable. A gente tudo aqui não pode, mas na vida real, tudo, o povo bota beers, coffees, cokes. Né? Então, he has just been to the shop. Ele foi, mas voltou. Se tiver been, the person went and the person is back. All right? Essa é a segunda situação do nosso livro na qual a gente vai usar o been. Yes? Teacher, vamos imaginar uma situação assim do cotidiano. Vamos supor que a senhora está na Bienal. Aí eu vou ligar para a senhora e eu quero saber se a senhora foi e está lá, né? Aí eu pergunto o resto do ano. Não, se você pergunta se eu tô na Bienal? Tipo, nós somos amigas. Aí a gente tinha combinado de ir. Aí eu quero ligar para a senhora para saber se a senhora foi lá, por exemplo. No contexto assim. Em português, eu posso dizer, ei, tu foi para a Bienal? Não, tipo, eu quero saber assim, tu tá na Bienal, né? Simple present. Simple present. A senhora foi e tá lá. Ou... Não. Não, né? In English, where are you? Então, se eu perguntasse, have you gone? É em que sentido? Nem porque gone nunca pode ser com you. Ok.
Tá entendendo? Para deslocamento, não. Só certo? o been, né? Been. Para estada, só been. Yes. Ok. Então, você teria que dizer, teacher, where are you? Are you at the Bienal? Yeah, porque o nativo, ele nunca vai dizer, have you gone? Have you been? Have you Yeah. been, se você foi e voltou, né? Se você esteve, no caso, né? Uhum. Ou então, se você não soubesse que eu estava na Bienal, você podia dizer assim, hey, Jo, have you been to the Bienal? And I said, oh, Gabi, I'm here now. Sim. Ok, entendi. Come here, it's gonna be nice, whatever, all right? Mas quando a gente pergunta se a pessoa já esteve, vai sempre, have you been to? Yeah? Inclusive, eu puxei uma coisa para ilustrar esse negócio, que é para o pessoal não esquecer, que é uma canção para crianças, que a gente usa no inglês, tanto no British como no American. É tipo essas cançõezinhas que a gente tem aqui em português, o Boi da Cara Preta e coisas assim. Essa é uma canção super conhecida para as criancinhas, tá? É Pussycat, né, o gatinho. E ele diz assim, ó, tem um videozinho, vocês vão já ver. Pussycat, Pussycat, where have you been? I've been to London to visit the Queen. Pussycat, Pussycat, what did you do there? I frightened the little mouse under her chair. É uma rimazinha. Mas a rimazinha de criança, ela segue exatamente o que a gente está estudando. Ó. Pussycat, Pussycat, where have you been? Ele não pergunta, where did you go? Yes? Por onde você tem estado? Onde é que você estava? Que você não estava aqui. Where have you been? I've been to London to visit the Queen. Se ele diz, ele não vai dizer, yes, I haven't. Ele já vai dizer, I've been to London to visit the Queen. Pussycat, Pussycat, what did you do there? O que foi que você fez lá? Detail, simple past. Question word, auxiliary, subject, infinitive. Question word, a fórmula. Question word, subject, question word, auxiliary, subject, infinitive. What did you do there? I frightened. Eu espantei. I frightened the little mouse under her chair. É porque rima, ó. Being queen. Their chair. Yes? So, eu botei em fonética para vocês, porque quando a gente fez esse mês passado, a gente tentava ler aqui, e só depois que eu mostrava aqui o original. Mas depois vocês podem tentar ler aqui em Phonetics. A gente tem o videozinho. O videozinho de animação, ele é bem legal, porque ele vai dar mais exemplos de simple past. Vocês vão ver que a gente usa muito mais o past simple, ou simple past, do que o present perfect. O present perfect, ele só vem para introduzir. Depois cai no past simple, going to, yes? Quer ver? Assistam a historinha do Pussycat. Meu enteado odeia essa. Quando eu estava eu tinha 3 turmas de semestre 3, no mesmo semestre, teve um dia que ele ouviu essa história umas 6 vezes, ele disse, eu não aguento mais essa história. Olha só. Pussycat, pussycat, where have you been? I've been to London to visit the Queen. Pussycat, pussycat, what did you do there? I frightened the little mouse under a chair. Pussycat, meow meow, pussycat, meow meow, pussycat, meow meow, pussycat, pussycat, meow 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 meow. Pussycat, pussycat, where did you stay? I stayed in the hotel at Oxford Street. Pussycat, pussycat, what did you eat? I ate scrambled eggs with some cheese.
do you have? First, the introduction. Yeah, so Pussycat is famous here. He's arriving as, and then they ask, Pussycat, Pussycat, where have you been? Yeah, porque ele não estava lá, tá chegando. Aqui eles botaram o Pussycat como famoso, mas a historinha original, o Pussycat é só um gatinho mesmo. Yes? So Pussycat, Pussycat, where have you been? And he says, I've been to London to visit the Queen. I've been up to London, fui até Londres, yeah, to visit the Queen. And all the other situations are past simple. Pussycat, Pussycat, what did you do there? I frightened the little mouse under her chair. Where did you stay? What did you eat? Yes, what did you do there? Or what did you eat? Where did you stay? What did you do there? Yes, and he answers everything in the past simple. Where did you go? What happened there? Que é o Museu de Cera, gente. O Madame Tussauds é o Museu de Cera. Fica na Marylebone Road, que ele diz, I went to Marylebone Road, né? Aí ele disse que, ó, the museum é o Museu de Cera, só que o Museu de Cera lá era cheio de rato. So, the mouse gave me a stare. And then, a próxima pergunta, what's your plan? Plan for the future, going to. What's your plan? And then he says, to live in Mayfair with a house and lawn. Yeah, my plan is this. How will you do that? I'm going to marry the Queen of Cats. I'm gonna marry the Queen of Cats. So here you have present perfect, simple past, and going to. Porque numa conversação na vida real, a gente não fica só no present perfect, past simple. Present perfect, simple past, yes, simple present, future, yes. The present perfect involves all of these different tenses. Mas se for para começar a falar da experiência, present perfect. E se você for falar de uma experiência relacionada a um lugar onde você já esteve, you have to say been. Yes, been. All right? Olhem a pronúncia de been, tá? Hi, I'm Tim, and this is my pronunciation workshop. Here, I'm going to show you how English is really spoken. Come on, let's go inside. Today, I'm going to use two things to help me demonstrate a feature of English pronunciation. This is a bin, and this is a bean. What's the connection? Well, I'm sure you know the past participle of the verb to be. Been, right? Well, we asked some people how long they had been in London. I've been in London 17 years. I have been in London 7 years. I've been in London for more than a year now. I've been in London every summer since I was 18. Ok. Teacher. E a pergunta que eu geralmente espero que o aluno faça quando a gente está vendo esse vídeo é por que ele não está dizendo been to, está dizendo been in? Porque quando eu digo been to, significa que eu fui e voltei. Tá? Se você vai perguntar quanto tempo você tem estado aí, a gente vai usar been in. I've been in London for, yes, I've been in London for 10 years. Lá no semestre 4, a gente vai estudar o for e o since. E a gente vai estudar a pergunta how long. Há quanto tempo você tem vivido, tem morado? Yes. E aí, não vai ser been to, vai ser been in. Então, se eu estivesse na Bienal e a Gabi ligasse e dissesse assim, Teacher, have you been to the Bienal? And I said, I'm here, Gabriela, at the Bienal, come. Teacher, há quanto tempo você está aí?
How long have you been in the Bienal? How long have you been there? Oh, I've been here for 2 hours. Yes. Então, eu posso usar been in e been at quando eu vou dizer que estou naquele lugar há tanto tempo, com since e for, que é o que a gente vai estudar no 4. O importante desse vídeo agora é a gente ver a pronúncia do been, tá? Vocês vão ver que uma coisa é o verbo sozinho, inclusive lá no nosso livrinho, quando você olha o verbo irregular, ele vai dizer been, com E for tree, been, e been é a mesma pronúncia do feijão, tá? Mas quando a gente fala na frase, dentro da frase, a gente vai trocar o E de tree pelo E for fish, e a gente vai pronunciar bin. Bin é a lata do lixo, tá? Deixa eu só voltar para vocês entenderem exatamente isso. O nosso foco com esse vídeo é na parte da pronunciation. Look. This is a bin. And this is a bean. E for tree. What's the connection? Well, I'm sure you know the past participle of the verb to be. Been, right? Well, we asked some people how long they had been in London. I've been in London 17 years. I have been in London 7 years. I've been in London for more than a year now. I've been in London every summer since I was 18. Now, they all used the word been, but nobody actually said been. Listen again. What word do you actually hear them say? I've been in London 17 years. I have been in London 7 years. I've been in London for more than a year now. I've been in London every summer since I was 18. In fluent everyday English, when the auxiliary been is not stressed, its pronunciation changes to been. I've been in London since 2015 becomes I've been in London since 2015. This is what's known as a weak form, and it helps speech to flow more naturally and fluently. Here are some more examples. I've been working here for several years. How long have you been waiting? It's been years since I went to the cinema. What have you been up to since we last met? So you've heard the examples, and now it's your turn. You know the drill. Listen and repeat. I've been working here for several years. I've been working here for several years. How long have you been waiting? How long have you been waiting? Aqui já é presente perfeito contínuo, gente, semestre 6. It's been years since I went to the cinema. It's been years since I went to the cinema. What have you been up to since we last met? What have you been up to since we last met? Oh, yes. Teacher, a mulher que falou, acho que foi antes do último, ela fala it's been, né? Sim. Esse S aí pode ser confundido com S do verbo to be, né? Aí... e como é que eu sei que ele não é to be? Eu tinha pensado a mesma coisa quando ela colocou aquele contraído. Sim, conta do particípio, no caso? Conta do particípio. Exatamente. Ainda tem que ter essa atenção, né, na hora de... Porque, olha, deixa eu botar aqui no chat, que aí vocês vão ver e a gente... Olha só. Quando eu digo, por exemplo, it's a boy, botei aí no chat, tá? It's a boy, esse apóstrofe S, o que vem depois, tem um artigo e um substantivo. Então, eu sei que é o verbo to be, it's a boy, né? Se eu tiver it's raining, depois do to be, ou depois do apóstrofe S, tá? Eu botei o apóstrofe no lugar errado. It's raining, eu tenho um verbo com ing. Verbo com ing e o it, então isso aí é o verbo to be no presente. It's raining, tá? Mas, se eu tenho it's been a while, blá, blá, blá,
Se eu tenho depois do it, apóstrofe S, um particípio, então isso aqui não é verbo to be. Isso aqui é has. It has been. Porque só tem uma estrutura que a gente pode usar o it, apóstrofe S, com particípio. É quando eu substituo o has por it. Que aquelas são as contrações que eu botei no início. Para quem chegou depois, eu mostro, quando eu sair do vídeo, eu mostro lá para vocês. It's been. Que eu botei as contrações. Mas muito boa pergunta. Yes? Então, agora eu tenho it is, e tenho it has. All right? Very good. Yes, very good. O que vai me dizer se é it is? Porque não faz sentido dizer isso tem. Não. Tem sido. It has been. All right? Very good, very good. Volta lá para o vídeo. Look. What have you been up to since we last met? So you've heard the examples, and now it's your turn. You know the drill. Listen and repeat. I've been working here for several years. I've been working here for several years. How long have you been waiting? How long have you been waiting? It's been years since I went to the cinema. It's been years since I went to the cinema. What have you been up to since we last met? What have you been up to since we last met? Well done. And remember, if you want to learn more about this, then please visit our website, bbclearningenglish.com. And that is about it from the pronunciation workshop for this week. I'll see you soon. Bye-bye. Now, what to do with this old bean? Of course, put it in the bin. Ow! I should have been more careful. Gente, esse Tim, todos os vídeos dele, ele se acidenta. Ele é super bobinho, mas as dicas dele de pronúncia são fantásticas. Tem uma playlist só com coisas de pronúncia. Terceira pessoa do singular, passado, would. Menina, é tanta coisa legal que tem. São todos vídeos assim. A gente tem que dar o desconto que ele é muito bobinho. Mas é o tipo do inglês britânico, né? O humor britânico é sempre essa coisa assim, meio sem graça. Mas eu acho que até nisso ele faz um pouco estereotipado. E sempre ele se acidenta no workshop dele. É Tim's Pronunciation Workshop. Depois vocês podem tentar assistir de novo, assistir sem a legenda, ó, porque dá para ver como ele faz mostrando a transcrição, ó. Well, I'm sure you know the past participle of the verb to be. Been, right? Well, we asked some people. Been vai ser o E for tree, been. E o outro vai ser been, E for fish. Aqui ele já não bota mais E for tree, E for fish, porque já parte do princípio que a gente já estudou aqueles símbolos, a gente já sabe a diferença de E e I. Agora a gente já está usando o desenhozinho do fish e da tree para poder nos ajudar a fazer uma diferença melhor de pronúncia. Alright? So, esse vídeo também está aqui, ó, o Tim's Pronunciation Workshop. Assim que terminar a nossa aula, eu vou reestruturar, corrigir os errinhos que ficaram aqui desse e vou acrescentar as playlists de verbos irregulares, não é, que para o pessoal aprender. Isso quem não aprendeu, assim, dá uma vigorada, certo, nos verbos irregulares, porque é a base, né, para a gente fazer present perfect. Alright? So, o que é que a gente viu hoje? We have seen the difference between a simple time tense and a perfect tense. E ajudou muito aquele videozinho do Brown Cow English, a gente vê a ponte, né? Quando a gente relaciona dois momentos na vida da gente. Aqueles vídeos do Brown Cow, quem me mandou foi meu marido. Depois que ele me mandou, eu os marquei ele. Né? Depois nós vimos o que significa exatamente the past influencing the present, tá? Nos desenhozinhos. Aí nós vimos a estrutura do present perfect e que a gente pode contrair, ó.
I've, you've, he's, she's, it's, we've, you've, and they've. E a gente viu as principais situações em que o present perfect é utilizado, tá? Sendo que no semestre 3 nós vamos focar em life experiences, nós vamos focar em multiple actions at different times. E as experiências mais utilizadas vão ser been to, e read, ou read, né? Read, read, e see, saw, seen. Filmes, livros e lugares que nós já visitamos. Aqui eu coloquei para vocês a estrutura geral do present perfect, tá? Algumas palavras que sempre nos lembram, e isso aqui a teacher já ajeitou no original. Esse aqui eu vou baixar e botar o que está corrigidinho, tá? E aí, nós vimos como começar a fazer uma pergunta no present perfect, usando a estrutura have, mais o particípio. Have you read? Have you seen? Quando eu digo yes, eu vou poder fazer outras perguntas, follow-up questions. Né? E a teacher colocou as estruturas aqui, ó, perguntas no passado e no presente. Aqui, eu peguei esse textinho, mostrei cada parte do textinho. Também aqui a gente já destacou aqui esse no e acrescentou umas coisinhas, tá? Assim que eu substituir o arquivo, vocês o terão. Tem o link também para ver o livrinho do Dewey, tá? Quando nós estivermos juntos, nós vamos fazer essa prática sobre filmes e livros. Essa também tá no nosso livro, tá? Só que lá os filmes são menos, aqui eu aumentei. Então, o que é importante? Durante essa semana, aprendam a estrutura, aprendam a parte de gramática. Já dá para fazer essas tarefinhas aqui de have you, yes, I have, no, I haven't, no workbook, no livro, tá legal? Porque aí, quando nós estivermos juntos, nós vamos praticar conversation, alright? E a gente não conseguiu chegar aqui para a gente ver a posição do already e do just. Mas ela é muito simples, tá? E a gente vai voltar a falar de present perfect também ainda. Hoje não foi a última vez, não, tá? Mas essa é a estrutura. Have you, past participle. Se eu quiser reforçar a experiência, eu pergunto com ever. E o ever vai significar alguma vez na minha existência. Have you ever... Então, eu botei aqui, ó, vários modelos de pergunta e resposta, para quem já está querendo dar uma treinada, inclusive de pronúncia. Ó. Have you written a book? Se eu quiser reforçar, have you ever written a book? Duas maneiras de perguntar se você já escreveu um livro. Respostas. I have written a book. I have already written a book. Eu já escrevi um livro. I have just written a book. Acabei de escrever um livro. Just. I haven't written a book. I have never written a book. O never, eu estou reforçando que nunca na vida. I have never written a book. I haven't written a book yet. Yet significa ainda não, mas algum dia eu vou. O yet, o already e o just, eles vêm mais no semestre 4, mas o aluno sempre pergunta, então eu já apresento. I have written a book. I have already written a book. I have just written a book. I haven't written a book. I have never written a book. I haven't written a book yet. Uma sugestão, é uma coisa que a gente fazia quando eu era aluna, a professora botava a pergunta e a gente tinha que escrever todos os tipos de resposta, que era para poder a gente praticar. Na minha época, a gente fazia muita cópia, sabe? Então, a professora botava assim, have written book. Have written book. A gente tinha que montar a pergunta. Have you written a book? Have you ever written a book? Positive. I have written a book. I have already written a book. I have just written a book. Negative. I haven't written a book. I have never written a book. I haven't written a book yet. Se você pegar umas 10 frases e fizer isso aqui, você vai estar treinando
a posição de cada uma dessas palavrinhas. Se você observou, desde o início do documento, a gente está tratando essas palavrinhas de present perfect em amarelo, o particípio em marrom, o have em vermelho, que é para você ter a estrutura. Só que para você praticar, você precisa de alguma coisa mecânica, ou digitar, ou escrever à mão, porque o cérebro também é mecânico, ele precisa dessa, ou a repetição, com ritmo, tá? E se você quiser focar em quando aconteceu, past simple. I wrote a book in 2019. All right? Eu coloquei aqui, depois do Pussycat, quando a gente estava fazendo, a gente fazia como brincadeira. Ó. True or false about the teacher? Ó. I've been to the USA. I haven't been to Canada. I haven't been to Mexico. I've been to Argentina twice. I've been to Italy. I've never been to Portugal. I've been to Ireland. I've never been to Africa. I've been to France. I've been to Cape Verde. I've never been to Spain. I've been to the Amazon region. I've been to India. I've never been to Egypt. I've been to Morocco. Yes? So, aí os alunos tinham que adivinhar se era verdadeiro ou falso. E aí a gente ia ver na estrutura. I've been to the USA. I haven't been to Canada. I haven't been to Mexico. I've never been to. O amarelinho sempre são as palavrinhas que nos ajudam a ver que é present perfect. All right? Para a gente ir finalizando. Então, I've been to the USA, true. Se eu quisesse dar detalhes, ia ser no past simple. I lived in the United States. I traveled to the United States in 1970, blah, blah, blah. Yes. I haven't been to Canada, false. I have been to Canada. I haven't been to Mexico. I haven't been to Argentina. I have been to Italy once. I've been to Italy once. I have been to Portugal many times. Yeah. I haven't been to Ireland. I have been to Africa 3 times. I've been to France twice. I've been to Cape Verde once. I have been to Spain a lot of times because I lived in Spain. I have been to the Amazon region. I have never been to India. No. I have never been to Egypt. I have been to Morocco twice. All right? So here, umas pictures era para enganar o povo, que aqui parece a Índia, mas não é não. Aqui é no Grã-Marquise. All right? E aqui não é Egito não, é o aniversário do Bastião. So, been to. E aí, quando nós estivermos juntos, nós vamos fazer essa conversation, que é do livro, tá? Ó, page 97, 5A. Ó, have you been to the cinema recently? Have you ever... A gente vai perguntar coisas com recently, perto do presente, e in your whole life com ever. All right? Quando estivermos together. Aqui eu botei algumas coisinhas de just, already, yet, com exemplos para vocês. E essa é uma tarefa de casa mas eu vou botar bem bonitinha escrita para vocês, tá? Vai valer pontinhos. Eu quero que você make a list of your 10 most meaningful experiences and or your most meaningful accomplishments. Use the present perfect, have or haven't, plus the past participle. Vai vir como tarefinha essa para vocês, tá? Ó, my most meaningful life experiences. Só para fechar, eu vou mostrar as minhas. I have learned foreign languages. Não importa quando, mas que na minha vida eu já aprendi idiomas. Yes. I have learned to play the guitar. I have studied and lived abroad in another country. I have become a CCB teacher. I have traveled a lot. I have met the love of my life. I have discovered my love for cats. I have learned to sew, costurar, to sew. Yes. I have invested in my spiritual development. I have founded Projeto Hanuman. It's our musical project. Yeah, class. Marido, a Meraldinha tá aí? No? No? So,
My 10 top meaningful experiences. Eu vou botar a tarefinha para vocês fazerem a de vocês, para a gente contextualizar. E aí eu botei para vocês uns pensamentos sobre experiences, yes? Pensamentos com have you ever, para vocês lerem, ó, com have, coisas da internet para vocês verem o uso de have you. E aqui está a listinha de todos aqueles videozinhos, mas eles também estão lá e vão aparecer outros, tá bom, galera? Esse era o meu pensamento para o aulão de hoje, tá? Esse aqui eu já atualizo para que vocês tenham a versão atualizada e eu vou colocar a tarefinha. Agora, detalhe, vai aparecer tarefa para nota dessa semana, então terça-feira a gente não tem aula por conta da semana de humanidades, tá? E quinta por conta do jogo. Mas, segunda e quarta, professora, não. Segunda e quarta, foi mal. Segunda vocês não têm aula por conta da semana de humanidades e... Ai, não, quarta-feira, galera, não tem jogo, não, é quinta-feira que tem jogo. Quarta-feira... Tem os encontros, professora, os encontros universitários. Os encontros universitários, exatamente. Então, lascou. Agora nós vamos nos ver presencialmente, tá legal? É na segunda-feira, não essa, mas na outra. Só dia que 28. Vocês vão estar recheados, sabe de quê? De tarefinhas para praticar, para estudar o Present Perfect. E quando nós voltarmos, nós vamos fazer a conversation do Present Perfect e vamos fazer a lição 1B e 1C do livro azul. Alright? Ok, obrigada, teacher. Foi muito legal a lição de hoje. Eu que agradeço Carol, tenho datas, o nosso semestre termina em dezembro, a segunda chamada é dia 16, então a prova seria 12 e 14, tá entendendo? Então, seria assim, se tudo ficar mantido, se não houver mudanças, mas eu tinha tido um pensamento, sabe? Mas eu não vou falar dele agora, não, vou deixar ver se rola, porque eu estou com um pensamento aí que a gente pode ganhar mais um dia. Então, vamos ver se vai dar certo o meu pensamento. Mas, em princípio, as nossas provas ficam, porque dia 16 de dezembro é a segunda chamada. Então, dia 12, que é a segunda, e 14. Mas se eu conseguir o milagre que eu estou tentando, ver se... Eu vou logo dizer, é porque eu estou estudando a possibilidade de fazer o listening online. A Samela me ensinou uma maneira de botar o listening de modo que não precisa baixar o listening. A pessoa escuta e faz online. Então, seria maravilhoso, porque a gente programa para ele tocar 3 vezes e depois disso a pessoa já não consegue mais botar mais vezes, porque o problema do listening em casa é que a pessoa pode botar 10 vezes para ouvir o listening, aí não é justo, entende? Aí se eu aprender a montar o formulário assim, ótimo, a gente já vai ganhar um dia da prova de listening, e eu estou colocando a prova de Use of English, já estou montando para a gente também tentar fazer online, então... Isso seria maravilhoso, porque a gente ganharia mais um dia para a gente ter a conversation. Yes? Então, muitíssimo obrigada. Perdão aí qualquer coisa. Yes? Bom sábado para vocês. Eu queria mostrar para vocês a esmeraldinha. Ela tá fácil ou tá dormindo? Deixa eu só ver se eu mostro para vocês a esmeraldinha. Ela estava aqui, a bichinha brincando. O Sebastião está aqui embaixo, mas ele está dormindo e se mexer nele ele já é abusado.